Hoje eu vou falar para você sobre quando o dev para de aprender. E aí galera, beleza? Estou lendo um livro espetacular que se chama Developer Hegemony. É de um cara chamado Eric Dietrich. É um cara super experiente aí na área de desenvolvimento de software. Ele tem um blog e esse blog tem vários posts espetaculares. E ele tem também um outro livro que ele escreveu antes do Developer Hegemony que fala sobre o Expert Beginner, que era o fenômeno que eu queria conversar aqui com vocês. Então o livro que eu estou lendo é esse aqui, ó, Developer Hegemony, The Future of Labor. O livro é espetacular, pessoal. O Eric Dietrich, ele fala aqui sobre a questão do mundo corporativo, né, das grandes corporações e como essas corporações funcionam na área de desenvolvimento de software e como que você faz para, de certa forma, fugir do esquema dessas empresas, dessas grandes corporações. Eu confesso que o começo do livro é um pouco deprimente. Quando ele vai descrevendo as grandes corporações, ele fala que existe uma pirâmide e 3 tipos de pessoas nas grandes corporações, que são os idealistas, os pragmáticos e os oportunistas. Oportunistas entendido aqui não tanto no mau sentido, às vezes sim, às vezes tem um caráter pejorativo, mas oportunismo também no sentido de saber aproveitar oportunidades. Mas agora, passando da metade do livro, ele está falando sobre como ele vê a carreira de desenvolvimento de software, como que seria o melhor caminho para um desenvolvedor de software, que é o caminho que ele está seguindo mesmo. Eu não vou dar spoiler não, mas eu recomendo fortemente você ler esse livro. Ele é espetacular, dá uma visão realmente muito completa sobre o mundo corporativo de desenvolvimento de software. Ele fala sobre vários aspectos, né? Ele fala sobre questão de recrutamento, questão de carreira, como que você vai galgando posições dentro das corporações e como que você faria para hackear o sistema, para de fato chegar a ser um CEO, um CTO de uma corporação. Então o Eric escreve muito bem e eu recomendo fortemente esse livro. Mas o tema que eu queria falar nesse vídeo aqui é do outro livro, do Eric Dietrich, que na verdade está na minha lista aqui, depois eu vou querer ler, porque ele realmente escreve muito bem e esse tema aqui é muito importante. Então o outro livro é esse aqui, ó, The Expert Beginner, e ele fala sobre um fenômeno que eu queria tratar aqui com vocês. O livro começou com um post e ele fala sobre a seguinte questão, pessoal. Às vezes a gente aprende a fazer alguma coisa, qualquer coisa que a gente pode pensar aqui, a tocar um instrumento, a fazer algum esporte, e a gente não aprende, por assim dizer, da maneira correta, né? Da maneira mais ortodoxa. Então, ele contou a história de quando ele começou a jogar boliche, lá na empresa com os colegas dele, e ele começou a desenvolver uma técnica própria, né? Porque quando você joga boliche, você tem que jogar a bola para ela fazer um efeito, né? Ela vai meio que para a direita e depois vai correndo para o meio, né? Então, você tem que fazer um efeito na bola para ela correr no meio e bater num determinado ângulo nos pinos para você, de fato, maximizar a chance de fazer um strike. E ele desenvolveu uma técnica, porque não sabia fazer direito esse efeito, desenvolveu uma técnica de meio que abraçar a bola e jogar. E ele foi ficando muito bom, mesmo com essa técnica não muito ortodoxa. E aí ele foi avançando no esporte, até que chegou um momento que ele chegou num teto, né? Ele não conseguia passar de um determinado número de pontos lá no boliche, não conseguia chegar, né, nem perto lá do jogo perfeito, que seria fazer strike em todas as bolas. E aí eu acho que ele contratou um coach, um treinador, para ensinar ele, para ele ver como que ele faria para de fato melhorar no boliche. E aí o que o treinador falou para ele? Olha, o que acontece? Você chegou no teto, né, usando essa técnica não ortodoxa que você inventou. Se você quiser realmente melhorar, você vai ter que estudar como a técnica do boliche realmente funciona. Porque os jogadores de boliche profissionais, eles não realizam a jogada da maneira com que você faz.
E a maneira com que você faz ele é meio subótima. Então, se você aprender a maneira correta, você vai passar desse teto que você atingiu usando essa técnica não muito ortodoxa. Então, o Eric fala sobre isso nesse post aqui, que é How Developers Stop Learning. O título aqui do vídeo, como que um dev para de aprender. O surgimento do Expert Beginner. Então, aqui ele começa contando essa história do boliche, né, que eu acabei de contar para vocês, e ele chega aqui na questão, na teoria dos Dreyfus, né, os irmãos Dreyfus aqui, que em 1980 eles desenvolveram uma teoria sobre aprendizagem, sobre aquisição de uma habilidade. E basicamente eles listam 5 fases, né, que acontecem quando você está aprendendo alguma habilidade. Então você começa como um novice, um iniciante, depois você passa para advanced beginner, depois você vai para a fase de ser competente, ser competent, depois proficiente e depois o último nível seria o expert, né, que você de fato dominou aquela técnica, aquela habilidade. E aí isso aqui eu achei bem legal também. Aqui fala sobre como que você vai galgando, né, esses diferentes fases e você passa de dogmaticamente seguir as regras. Então aqui acho que a gente consegue pensar também no software, tem a ver com aquele vídeo que eu fiz, que é sobre não ser o chato do clean code, que é exatamente isso, dogmaticamente seguir um conjunto de regras que você não entende muito bem e não ter uma visão de big picture, uma visão mais abrangente das coisas. Então você passa dessa fase, né, mais inicial para uma fase de intuitivamente transcender as regras e completamente entender o big picture, né, entender as coisas de uma maneira muito mais abrangente. E aí o Eric Dietrich ele fez uma adição aqui, porque de fato quando você vai aprendendo alguma habilidade, você atinge certos platôs aqui, que é de fato passar, né, de achar que você sabe para saber que você sabe pouco para continuar. E aí ele faz uma adição a essas fases aí dos irmãos Dreyfus. Ele coloca aqui uma fase que se chama Expert Beginner, que na verdade é uma armadilha, que é aqui que a gente para de aprender, que a gente de fato fica congelado na nossa profissão ou naquela habilidade que a gente quer aprender. Então esse fenômeno que o Eric descreve, ele é muito frequente, que é quando uma pessoa ela começa a aprender algo, ela passa para Advanced Beginner, quer dizer, ela sabe um pouco mais e ela fica presa numa ilusão de ser um expert, né? Então ele acha que é um expert, mas na verdade ele é um beginner ainda. E aí fica preso aqui nessa fase e para de aprender. E por que que isso pode acontecer? Porque muitas vezes o nosso meio tem muita gente que está aqui na fase de novice ainda. E isso dá a impressão de que como nós somos os que mais sabemos no nosso contexto, a gente pensa que a gente é expert naquela profissão, naquilo que a gente está realizando. Que foi o caso lá do boliche, né? Os colegas dele jogavam muito pior do que ele. Então ele estava achando que de fato ele era um expert ali. Então, se ele não parasse para aprender a técnica correta do boliche, ele ia permanecer aqui como expert beginner para sempre. Então era isso que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que é um fenômeno que ocorre muito na nossa área também. Por quê, pessoal? O próprio Bob Martin já falou isso e eu acho que faz muito sentido, né? A cada, 10, 20 anos, dobra o número de devs que existem no mundo. Então, com isso, a cada momento, em cada ano, por assim dizer, a gente tem metade dos devs com muito pouca experiência. Então, existe uma parcela dessas pessoas que tem um pouco mais de experiência e que para elas parece que elas são experts, mas pode ser que elas são expert beginners ainda e que tem muito a aprender. Isso acontece no caso do chato do Clean Code que eu falei lá para vocês. Aí aparece, né, essa pessoa que não conhece muito das coisas e fica querendo impor regras que ele também não entende.
Então, por isso que eu chamo a atenção sempre, né, pessoal, para a gente realmente estudar as coisas, para a gente conhecer as coisas, para que a gente tenha o big picture, para que a gente tenha um conhecimento abrangente da nossa área. Eu, inclusive, assisti uma entrevista também com o Eric, que ele fala de uma pessoa específica, né, que começava na Code Review, por exemplo, começava com várias picuinhas ali, começava a fazer caso de detalhes que não eram tão importantes, ou seja, funcionava para ele, então ele achava que era uma regra e tinha que impor essa regra às outras pessoas. Então, eu acho muito importante a gente não ser, né, esse expert beginner, esse chato do clean code, e também quando a gente perceber que alguma pessoa é assim na equipe, por exemplo, a gente tentar ajudar essas pessoas. Como que a gente faz para ajudar? A gente começa a mostrar para as pessoas a big picture, né? Ou uma visão mais abrangente. Quando a gente começa a ler livros, quando a gente começa a ler posts, quando a gente começa a sair da nossa bolha, a gente começa a ver que tem muita coisa para a gente aprender ainda para chegar a ser expert. Então, era esse o recado desse vídeo. Eu recomendo todo esse material do Eric, eu achei espetacular. Eu vou ler o Expert Beginner depois que eu terminar o Developer Hegemony. Então, são 2 livros que eu recomendo aqui. Aliás, os posts do Eric são muito bons. Eu vou colocar o link para o blog dele na descrição do vídeo. Vou colocar o link para esses 2 livros também. Vale a pena para a gente ir crescendo de fato como profissionais de desenvolvimento de software. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.